Olá Papi Blue, olá Mami Blue. Tratemos acerca da visão geral dos regimes de bens trazidos pelo Código Civil. São 5. Temos um regime de bens chamado separação total ou separação absoluta de bens. Temos um regime chamado comunhão total ou comunhão universal. Temos um regime chamado comunhão parcial de bens. Temos um regime chamado participação final nos aquestos. E temos um regime chamado regime livre ou regime misto. Tratemos primeiro sobre como funciona esse regime chamado comunhão total. Comunhão total ou comunhão universal de bens. Nesse regime, olha só, temos o casal e esse casal aqui, cada um no momento do enlace, sempre que eu falar enlace, eu estou dizendo casamento ou união estável, tá? Vou ficar falando dos dois, enlace. No momento do enlace, cada um traz aqui os seus bens particulares. É o bem anterior ao enlace. Então o homem está trazendo aqui um avião, essa mulher está trazendo uma moto, tá vendo aqui? No momento em que há o enlace, no momento em que há o casamento ou união estável, olha, vamos colocar aqui o casalzinho casando, vamos? Aqui ó, no momento em que há o casamento ou união estável, deixa de haver bens particulares. E tudo que cada um trouxe de solteiro, cada um trouxe de viúvo, cada um trouxe de divorciado, olha só, tudo vira uma massa só de bens, chamado bens comuns, ou massa comum, caramba. O casal quase cai. Então, tá vendo essa moto que era dela? É dos dois. Tudo que eles comprarem a partir de agora é dos dois também. O carro, a vaca, o barco. Então, esse regime chamado comunhão total, comunhão universal, ele não só junta tudo, como junta de forma retroativa. Retroativa. Então, o que ela tinha antes de casar, agora é dele também. E o que ele tinha antes de casar, agora é dela também. E tudo passa a ser, olha só, uma massa só de bens. Então, a isso nós chamamos comunhão total ou comunhão universal. Tem algumas exceções aqui do que não entra? Tem. No vídeo específico do regime eu trato sobre. Vamos ao segundo regime de bem. É o contrário dele. Regime de separação. Separação total ou separação absoluta de bens. Olha aqui. Tá aqui o casal. Cada um deles possui aqui os seus bens antes de casar ou da união estável. Como é o nome? Bens particulares. Não esquece, tá? E quando tem o enlace, caso seja em separação total ou separação absoluta, adivinha? Não tem bens comuns. Não tem massa comuns. O que cada um continuar adquirindo é só de quem adquirir, é só dele, é só dela. Então ela, casada, compra uma moto. Só dela. Ele, casado, compra um carro. Só dele. Ele, casado, compra um avião. Só dele. Ela, casada, compra uma casa. Só dela. Então, olha aqui, olha pra cá. Não tem massa comum. Tá vendo vazio aqui? Não tem. Tudo que ele adquirir é só dele. Tudo que ela adquirir é só dela. E na separação total, como não houve massa comum, nada há para ser dividido por regra. Comunhão parcial de bens provavelmente é o seu regime de bens se você está casado ou se você está em união estável. Por quê? Porque desde 1977, eu tinha 3 anos, quem casa sem escolher regime de bem, está em comunhão parcial de bens. Se não for caso aí de separação obrigatória, que você aprende comigo quais são esses casos depois. Nesse regime chamado comunhão parcial, que também é o regime usado na união estável se não tiver contrato escrito, funciona assim. Nós temos aqui o casal e cada um tem os seus bens particulares, trazidos antes do enlace. Esse homem aqui, ó, quando casou já tinha um carro, essa mulher quando casou aqui já tinha um avião. Esses bens anteriores ao enlace, esses bens anteriores, são chamados bens particulares. Ocorrendo o enlace, olha aqui, ocorrendo o enlace, a união estável ou casamento, esses bens ficam congelados.
esse avião continua só dela, esse carro continua só dele. E tudo aquilo que for adquirido a partir do casamento passa a ser dos dois. Então, essa vaca aqui que vai ser adquirida depois vai ser dos dois. Esse barco aqui que vai ser adquirido depois do casamento vai ser dos dois. Então nós vamos ter bem particular dela, bem particular dele, e vamos ter os bens comuns. Vamos ter a massa comum, né? Portanto, vamos ter dois tipos de massa de bens. Os bens comuns, adquiridos durante o casamento, e os anteriores, né? Chamados bens particulares, que ficam congelados. Ao final do enlace, cada um fica com o que trouxe antes de casar, e a metade, a metade desses bens comuns. Então é somado tudo que eles adquiriram na constância do casamento ou da união estável, e isso aqui é dividido igualmente entre eles. Cada um fica com a sua meação. A isso nós chamamos comunhão parcial. Tem exceções do que não entra na massa comum? Tem, não se preocupa que na aula específica trataremos sobre. Tratemos sobre participação final nos aquestos. Aquesto é tudo aquilo que é adquirido na constância do casamento. Funciona assim. Esse homem aqui, ó, vai ter o bem particular dele de solteiro, né? Trazido antes do casamento, pode ser divorciado também. E essa mulher vai ter o bem particular dela também pré-nupcial. Em havendo casamento ou união estável, o que cada um adquirir continua a ser só de quem adquiriu, mesmo durante o casamento. Então, ele vai ter o patrimônio dele pré-nupcial só dele e o nupcial só dele. Ela vai ter o patrimônio pré-nupcial bem particular só dela, e tudo que ela adquirir durante o casamento em participação final nos aquestos também vai ser só dela. Então nós vamos ter quatro massas de bens. Vamos ter aqui, ó, bem particular pré-nupcial dela, bem particular nupcial dela. Bem particular pré-nupcial dele e o bem nupcial particular, bem particular nupcial só dele. Então, ó, patrimônio de solteiro e de casado. Patrimônio de solteiro e de casada. Esse patrimônio aqui adquirido durante o casamento não é comum. Não é dos dois. Ele adquiriu é só dele. Ela adquiriu é só dela. Ao final do casamento, da união estável, que se vai fazer? Olha para cá. Se vai somar os aquestos, somar tudo que foi adquirido durante o casamento. Soma, divide o valor por 2. Ao final do casamento, essa mulher vai ter direito ao que ela trouxe antes de casar e metade do valor dos aquestos, metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. E ele vai ter direito ao que ele trouxe antes de casar, bem particular pré-nupcial, e metade de tudo que foi adquirido pelo casal durante o casamento. Então veja, durante o casamento fica uma espécie de separação total, né? A princípio não tem que dar satisfação ao outro do que está fazendo com o seu patrimônio. Mas ao final do casamento fica meio que parecido com comunhão parcial. Por quê? Porque aí se soma tudo que foi adquirido durante o casamento, corta no meio esse valor e aí se entrega a meação de cada um, né? Nesse caso vai ser chamado meação dos aquestos para cada um deles. Bom, quanto ao regime misto, ele não está regulado, ele está previsto. Regime misto, esse casal aqui ao fazer o enlace determinam como será o regime de bem, né? Pode ser, no momento do casamento, pelos primeiros 10 anos vai ser separação total, depois de 10 anos vai se transformar em comunhão parcial, e se o casal atingir 20 anos de casado, daí para frente vai ser comunhão universal de bens, ou então vai ser 60 para ela, 40 para ele, 30 para ele, 70 para ela, 10 para ela, 90 para ele, enfim, o que o casal decidir, a lei fala assim, o que lhes aprouver. A esse regime que é previsto, mas não é regulado, nós damos o nome de regime livre.
ou regime misto. O que você começa a fazer comigo a partir do vídeo que vem é aprender sobre cada um desses 5 regimes de bens previstos no Código Civil. Vamos a eles? É isso.